Bom, primeiro, eu acho que é importante frisar que a razão pela qual fez a gente ocupar esse espaço é fazer as visitas mediadas. A visita é um elemento central que motiva a ocupação a existir ainda. Inclusive, é uma das principais questões que faz com que o Estado queira fechar o memorial. Porque a nossa luta, no processo de negociação, o Estado queria que a gente paralisasse as visitas, saísse imediatamente, que ele iniciaria uma obra. Então a gente falou que essa era uma condição que a gente não negociava. As visitas devem continuar, independentemente do processo de adequação do prédio para a musealização. Porque o prédio está firme do ponto de vista estrutural. Então, a gente pode receber todas as visitas e fazer as atividades que a gente tem feito. Então ela não é uma condição que inviabiliza a visita, pelo contrário, né? Ela está tranquila. A musealização ajudaria a garantir as visitas. Então, quando a gente faz visita, a gente sempre tenta relacionar o dia presente, e nós, da Comissão Independente do Memorial Ocupado, sempre tenta lembrar disso, porque a herança que a ditadura construiu no país é muito profunda, é muito perene. Mesmo com a anistia, mesmo com o fim da ditadura, não cessaram as torturas nos presídios no Brasil hoje. Inclusive, as denúncias que chegam do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, as suas maiores denúncias ainda são sobre as torturas nos presídios em 2025, 2026. Nesse contexto, a gente mostra que a tortura era o modus operandi da ditadura militar. O prédio foi construído e adequado para agilizar as torturas, para fazer ela no estilo fordista mesmo de produção de tortura. A gente coloca que essa forma de repressão ainda está bastante viva. Em vários relatos a gente foi dizer, por exemplo, dos 130 assassinatos do Rio de Janeiro, por exemplo. Ou das chacinas que as polícias militares fazem todos os dias nas periferias do Brasil. O inimigo interno, na época da ditadura militar, eram esses subversivos. Eram os comunistas, os socialistas e as pessoas que pensavam distinto do que a ditadura propagandeava. O inimigo interno continua sendo o brasileiro. Nunca foi o inimigo do exército, desde o século XX para cá, o estrangeiro que invadia terras. Esse, inclusive, por muitas das vezes, o exército até favorece, porque compra terra na Amazônia, porque faz grilagem de terra. Mas o inimigo interno é o brasileiro, pobre, preto, favelado, que luta, que se organiza. Então, o Brasil ainda é um país onde se assassina muitos dirigentes no movimento rural, por exemplo, da luta ambiental, que enfrenta a mineração, que enfrenta o latifúndio, não só no Brasil, em toda a América Latina. Isso está diretamente ligado a uma ideia que os Estados Unidos desenvolveu junto com a elite nacional na América do Sul, que é desse inimigo interno contra uma suposta ameaça de socialismo, que estava colocada na região durante a década de 60, mas que permanece até hoje, né? Então a gente vai ter isso na Colômbia hoje, vai ter isso na Argentina, no governo Milei. Nós vamos vivenciar esse processo de repressão muito forte ainda hoje no território, que antes foram também ditaduras militares.
primeiro momento da ocupação, uma procura de pessoas já interessadas, que entendiam o processo da luta contra a ditadura militar, mas que desconheciam o papel desse prédio na forma de repressão. E aí ficaram sabendo da tortura. Então, a gente vai ter muita gente de Belo Horizonte que não sabe que tem uma carceragem, não sabe que tem salas de tortura em plena Afonso Pena, avenida das principais da cidade, a avenida que fica a sede da prefeitura, que fica a Praça 7 famosa da cidade. Então, muita gente não sabe disso. Então, no primeiro momento é esse setor mesmo. Se democratiza mais quando está ligado direto ao processo da educação básica, sobretudo, porque na educação superior a gente recebeu muitos pesquisadores de história, a gente teve um encontro da ANCUR, Estudantes de História, que foi muito rico para nós aqui, que a gente recebeu gente do Brasil inteiro. Agora, quando vem a educação básica, vem um estudante que acha que aquilo é muito distante, que a ditadura foi há muito tempo atrás. Só que quando a gente consegue apresentar as visitas e pessoas que vivenciaram a repressão da ditadura falam, né? Então a gente tem aqui a Bisoca, filha da dona Helena Greco, tem o companheiro Oral, que foi preso aqui durante a ditadura da Greco de 79. Então a gente vai ter alguns camaradas que estão vivos, estão sãos, estão falando bem, estão se expressando bem. Ou seja, a ditadura não foi há tanto tempo assim, as pessoas estão vivas, né? Não estamos falando, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, né? Nós estamos falando de um confronto que aconteceu no Brasil há um pouco mais de 40 anos atrás. E que deixou raízes tão profundas que o funcionamento dele permanece. Ainda lá no parquinho, no finalzinho técnico a gente vê, e aí com essa verba, mais as doações solidárias feitas sobretudo por pessoas físicas, a gente deve conseguir nos próximos semanas aí fazer essa emergência, que é caro. Pessoal, aqui ó, antes da gente ir por fim, tinha um canil, tá? Esse canil usava o quê? Para abrigar os cães que deixavam as pessoas amedrontadas, as pessoas privadas do sono ali, né, incomodadas, e a gente tem relato de pessoas sofrerem tortura com animais, com cachorro aqui dentro desse prédio. Tem um caso que a gente sempre conta aqui no Memorial nas visitas, da Emeli. A Emeli foi uma presa política que vivenciou um processo aqui de ficar enclausurada num pequeno ambiente abaixo da escada, depois de uma sessão de tortura. Nós recebemos em visita mediada a sobrinha neta dela, que ela não sabia, que ela tinha sido presa, não estava tão claro na consciência, assim, porque também, obviamente, vira um tabu para a família falar, né? Olha, o seu tio, o seu avô, o seu pai, sua mãe foram presos e vivenciaram determinadas violências. Não se fala muito disso nas famílias. Então, a gente vai ter teve uma visita dela, por exemplo, que foi muito emocionante, assim, porque ela falou, então foi aqui que a minha tia ficou presa, a minha tia avó ficou presa, minha mãe já me falou alguma coisa do prédio. Então a gente vai, quando tem esse tipo de relação, a gente mostra que estamos aqui ainda, né? Nós ainda estamos vivenciando essas violências, elas ainda continuam a traumatizar as famílias, a traumatizar a população, a colocar medo. Então a gente teve visita também de pessoas um pouco mais velhas, assim, mas que eram jovens na época da ditadura e que tinham medo de passar na calçada do DOPS, e que mesmo quando ela veio, a mãe, já idosa, mais de 80, falou, filha, cuidado, você está indo lá no DOPS e tal, ainda hoje, né? Então a gente vai ter muito presente na cabeça das pessoas isso ainda, né? E uma propaganda ideológica profunda que a ditadura fazia, de medo mesmo. E aí é parecido, eu vou ressaltar isso, porque não era uma coisa da cabeça de uma pessoa, era um modo, um sistema mesmo de funcionamento da tortura, da ditadura e do medo. Porque lembra muito o DOPS em Belo Horizonte, que fica nessa avenida que eu já disse, com, por exemplo, a ESMA, em Buenos Aires, da ditadura da Argentina, que fica no centro de Buenos Aires, uma escola de engenharia, onde era tortura e todo mundo já sabia que era. E durante a ditadura sabia que existia, mas tinha medo
de fazer uma denúncia mais aberta, de fazer qualquer ação contra aquele presídio. Então, essa forma de terror, né? O terror mesmo vem das ditaduras, não vem dos que lutavam contra ela, vem dessas ditaduras, esse é o terror. Então, esse é um elemento que ainda permanece no subconsciente da população. Hoje a gente se acostumou, por exemplo, a ter pessoas desaparecidas, né? Fulano desapareceu, é normal. Na ditadura, isso passa a ser muito forte. E depois dela, se naturalizou. Então, ver o rosto num jornal que está desaparecido, numa caixa de leite que está desaparecido, é normal. Porque o desaparecimento acontece. Tal qual a ditadura implementou no país. Os professores que desapareceram, os estudantes, o colega de sala que desapareceu. Desapareceu por quê? Alguma coisa teve a ver com a ditadura, nunca mais teve notícia. Então esse tipo de ação faz parte do tempo presente, porque se a gente não faz essa análise crítica da história que a gente tem, da história antiga, mas sobretudo da história recente, que nós estamos tratando aqui agora, a gente não consegue compreender o momento atual que nós estamos vivendo. Faz parte da realidade objetiva que nós estamos vivendo agora, o que a história comprovada, o que se passou na história recente e antiga também, de construção de sociedade, e que a gente participou disso de forma social mesmo, histórica.